Boa noite aos nossos queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor a todos. Hoje queremos trazer o seguinte tema: a igreja não é uma empresa, obreiros não são gestores nem funcionários. O texto de Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, diz o seguinte: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, amados, a igreja do Senhor, ela precisa de pastores e não de gerentes, de administradores. É verdade que o bom pastor, ele é um bom administrador também, não é? A igreja, amados, ela precisa de trabalhadores dedicados na obra e não de funcionários mal remunerados, enquanto outros vivem no luxo. Estou falando de igrejas grandes, não é, que de tão grandes e tão soberbas. Quando eu digo soberbas, não a igreja, mas a sua liderança, não é, encaram a igreja do Senhor como se fosse uma empresa, como se fosse um comércio, remunerando alguns de forma correta, enquanto outros vivem na semi-escravidão. Não há nada aqui na terra mais honroso, amados, e gratificante do que servir ao Senhor, servir a obra de Deus. Um trabalhador da obra de Deus, ele sente-se satisfeito, ele faz por prazer, por amor, independente ou não de ter uma ajuda financeira. O trabalho realizado na obra de Deus, amados, deve ser um trabalho voluntário. É verdade que dependendo do crescimento, do tamanho da igreja, é necessário algumas atividades elas serem remuneradas. Por quê? Porque a pessoa, muitas vezes, o obreiro, ele deixa de seguir carreira em um emprego secular, em uma atividade secular, para dedicar-se exclusivamente à obra de Deus. Mas essa remuneração, essa ajuda de custo, como em algumas igrejas é tratado, deve ser com equidade, deve ser com equiparação. O mesmo tratamento que é dado a um deve ser dado a outro, não é? O trabalho, ele deve ser realizado com amor e prazer acima de tudo. O salmista no Salmo 122, o verso 1, ele diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, estar na casa do Senhor, trabalhar na obra de Deus, envolver-se com as coisas de Deus, deve ser algo prazeroso. Em primeiro lugar, algo prazeroso. O trabalho na obra de Deus, amado, ele deve ser realizado por nós com firmeza, constância e dedicação, pois o Senhor é quem nos dará a recompensa. Amém, amados? 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós sabemos que existe hoje muitos obreiros, muitos pastores, inclusive líderes de igrejas, que viraram verdadeiros mercenários. Estão envolvidos na obra do Senhor, até enganam as pessoas, mas o objetivo é ganhar dinheiro, o objetivo é viver no luxo, o objetivo é viver na ostentação, como os líderes da igreja de Corinto, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, quando Paulo diz: não é boa a vossa jactância, a vossa vanglória, a vossa soberba, não é? Infelizmente, em algumas igrejas, amados, por culpa exclusiva da liderança principal dessas igrejas, muitos obreiros estão trabalhando na obra de Deus angustiados, oprimidos, reprimidos, frustrados, e com isso terminam realizando a obra de Deus com dissimulação, com hipocrisia e com mentiras, e Deus não está se agradando disso. Muitos desses obreiros, amados, para manterem uma aparente religiosidade, para agradarem a liderança principal de algumas igrejas, lideranças opressoras, lideranças sectaristas, exclusivistas, em um relacionamento exclusivamente de bajulação, em um relacionamento condicional, não há amizade sincera, não há relacionamento recíproco de sinceridade entre líderes e liderados e entre líderes e líderes. Esquecem as suas famílias, são enquadrados pela Bíblia como ímpios, são homens que se envolvem tanto
com as coisas da igreja, não com a obra de Deus, mas com a administração da igreja, de tal maneira que esquecem até a sua família. E aí são enquadrados naquele texto em que Paulo, escrevendo na sua primeira carta a Timóteo, ele diz, Timóteo 5:8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos homens de Deus, chamados por Deus, que outrora foram exemplos na igreja, irmãos, estão hoje agindo como infiéis, usando o púlpito para mentir, usando o púlpito da igreja para desabafar contra a noiva de Cristo, sendo um péssimo exemplo no local de trabalho, no ambiente familiar, entre a vizinhança, sendo um péssimo exemplo nos bastidores, nas reuniões da igreja, homens mentirosos, homens de caráter dobre, mas Deus, o dono da obra, amados, o dono da igreja, Ele está vendo tudo isso. E nós estamos atentos, orando e agindo para que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.